Senhoras deputados, senhores deputados, reaberta a sessão, ordem do dia. Eu gostaria, senhores deputados, senhoras deputadas, de fazer um comunicado para o dia de amanhã, quarta-feira, na sessão ordinária regimental. Nós devemos ter, na ordem do dia da sessão de amanhã, a votação dos vetos que estão aptos para ser votados. Precisamos de quórum qualificado. Somos 21 deputados. Gostaria de solicitar a todos os senhores deputados, as senhoras deputadas, a gente conversou na reunião de líderes de amanhã, desta manhã, e pedimos que a gente pudesse ter a presença dos senhores deputados, das senhoras deputadas, para poder começarmos a liberar os vetos. Se nós formos analisar, devemos ter mais 4 sessões até o fim, aliás, 4 semanas até o fim desta legislatura, até o fim do ano, e são mais de 300 projetos de deputados que estão entre as comissões e já aprovados nas comissões, e, se não me falha a memória, 71 veto. Então, nós precisamos fazer aqui o nosso dever de casa a partir da semana que vem e procurarmos ter quórum qualificado. Também quero comunicar aos senhores deputados, será comunicado a cada gabinete a partir da próxima semana. Também não haverá mais sessão híbrida nas quintas-feiras. Acredito que nós não temos mais essa necessidade de ter, e a partir da semana que vem, então, terça, quarta e quinta, as sessões serão presenciais. Obrigado, senhores deputados. Pedido de informação 420. Deputado Gessé Lopes solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da possibilidade de intervir junto ao Instituto do Meio Ambiente IMA, a fim de melhorar a qualidade e disponibilidade do atendimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pedido de informação 432, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado de Assistência Social informações acerca das ações voltadas à habitação de interesse social no âmbito estadual. E em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Moção 400, pedido de informação 433, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social informações acerca das ações voltadas à habitação e interesse social no âmbito estadual. Moções. Moção 863, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brusque pela passagem do aniversário de 75 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado a moção 863. Moção 864, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando o terceiro sargento BM Antídio Martinho Espíndola e o soldado BM Bruno Hoffmann
pelo salvamento de um homem que se jogou nas águas do rio Itajaiaçu e tentativa de suicídio. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada a moção 864. Moção 865, autor, deputado Gessé Lopes, cumprimentando a atleta Bárbara Terezinha Santana pela conquista do primeiro lugar nos Jogos Abertos de Santa Catarina, JASC, na modalidade de justo feminino, categoria até 64 quilos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção 865. Requerimentos. Requerimento 1613, autor, deputado Ivan Nats, solicitando ao presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina informações acerca da inadimplência da taxa de preservação ambiental. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requerimento 1613. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1614 a 1621. Fim da ordem do dia. Inscrito para falar em breves comunicações, deputado Vicente Caro Preso. Doutor Vicente Caro Preso. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal que nos acompanha. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria agradecer ao Léo pelo pronto atendimento, em nome da presidência, da sessão do Auditório Antonieta de Barros para se realizar o Simpósio Catarinense de Vacinação. É um evento extremamente importante, com mais de 300 pessoas já previamente inscritas, que vai congregar todos os municípios de Santa Catarina e renomados técnicos que vão apresentar um balanço da vacinação no Estado, da vacinação no Brasil e recomeçar a luta pelos índices, por exemplo, da polio e de gripe, e que hoje estão impactando negativamente eventualmente até com a volta de doenças que praticamente estavam erradicadas, no caso, a poliomielite. É extremamente importante e a Assembleia Legislativa, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, foi parceira. Agradeço ao senhor, presidente, e ao Léo também, que foi um corisco. Foi lá e a coisa está bem resolvida. Hoje de manhã, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu passei na Comissão de Saúde e coloquei, alusivo ao Novembro Azul, essa campanha de Novembro Azul, um depoimento importante do Dr. Luiz Felipe Piovesan, que é um urologista, professor, uma pessoa extremamente solícita também, que gravou um clipe aqui na Assembleia Legislativa. Também conseguimos isso, agradecemos, para que seja divulgado pela rede da Assembleia todos os cuidados que se deve ter e as situações que vão acontecendo com a gente, com nós, homens, que muitas vezes temos o preconceito, né, principalmente do toque retal, e isso tem impactado negativamente no diagnóstico precoce do CA de próstata, que é o segundo câncer mais frequente dentro de nós, homens. E é extremamente importante isso, que se dê uma atenção muito grande, que os deputados também, se puderem repercutir em suas redes, porque isso tem implicações muito importantes na saúde pública. Diagnóstico precoce é possibilidade de cura. Diagnóstico precoce tem tratamento, tem possibilidade, né, da pessoa livrar-se das complicações graves do câncer de próstata. Então, eu pediria para o pessoal de apoio
passar esse depoimento do urologista Luiz Felipe Piovesan aqui para que todos ouçam. São 4 minutos apenas. Muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado, né? A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens, ele só perde para os tumores de pele, e ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo, ele só perde para os tumores de pulmão, justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente, né? Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata, ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer brasileiro, ele tem uma estimativa para o próximo ano de aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Claro que esse número é um número que às vezes as pessoas não conseguem processar muito bem, mas se a gente for contextualizar aqui para o nosso estado, Santa Catarina, que é um estado que tem uma prevalência relativamente alta, talvez pelos comportamentos, pelo estilo de população que a gente tenha, o que está estimado para Santa Catarina para o próximo ano é um diagnóstico novo a cada 4 horas e um óbito de câncer de próstata a cada 20 horas. Ou seja, uma neoplasia que muitos homens vão ser acometidos e a gente vai ter muitos homens perdendo a vida, muitas vezes por um diagnóstico tardio, ou seja, perder a oportunidade de diagnosticar a doença cedo. O que a gente vê do ponto de vista de prevenção do câncer de próstata é que essas novas gerações elas estão, obviamente, com muito menos preconceito. Os homens com mais idade, às vezes, ainda têm um pouco de preconceito, mas essa nova geração são de pessoas que se preocupam mais com a saúde, que acabam tendo muito menos pudor em fazer exames de rotina. Isso é muito importante, é isso que vira o jogo dessas estatísticas que são um pouco nefastas com relação ao câncer de próstata. Quando a gente fala em prevenção do câncer de próstata, nada mais é do que a detecção precoce do câncer de próstata. A gente não tem como prevenir o câncer de próstata, ou seja, diminuir o risco dele acontecer, mas a gente tem como identificar ele cedo. E é isso que muda o jogo na hora da cura do câncer de próstata. Quando a gente diagnostica a doença cedo, as possibilidades de tratamento são melhores, as chances de cura são maiores, e quando a gente perde essa oportunidade, muitas vezes a gente tem o diagnóstico tardio da doença, e a gente viu isso agora, logo depois da pandemia, muitos homens deixaram de fazer os seus exames de rotina e acabaram tendo o diagnóstico de uma doença muito mais avançada, muito mais tardia, com chances de cura menores. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que o câncer de próstata não dá sintomas. Muitas vezes os homens esperam, eu não procurei um auxílio porque eu não sentia nada, eu urino bem, eu não tenho nenhuma queixa. É justamente esse homem que a gente precisa rastrear. Porque quando a gente tem um diagnóstico de um câncer de próstata sintomático, é tarde demais, a doença já saiu da próstata, já foi para outros órgãos, então a gente precisa sim enfatizar que todos os homens dentro das faixas de risco precisam fazer exames preventivos, em especial aqueles que estão assintomáticos, ou seja, que não sentem nada. O que a gente preconiza, e a Sociedade Brasileira de Urologia segue algumas regras que são muito bem estudadas, é que todos os homens com mais de 50 anos, independentemente de sintomas, devem procurar o seu urologista para fazer anualmente exame de toque retal e o exame do sangue chamado PSA. E a partir daí, obviamente, investigar ou seguir avaliando se precisa algum exame adicional. Quando os homens têm histórico familiar ou são afrodescendentes, começar aos 45 anos de idade, são populações que têm um risco um pouco maior. E naqueles homens que têm um histórico familiar muito forte, e principalmente os afrodescendentes, começar até um pouco mais cedo, a partir dos 40 anos de idade. Não é raro a gente ver, às vezes, homens com 41, 42 anos de idade que tiveram pai, irmão, avô com câncer de próstata, tendo diagnóstico precoce. Então a chave é não aguardar sintoma, fazer exames de rotina anualmente com o seu urologista, e esses exames são exames pouco invasivos, como o exame do toque, o exame do PSA, e dentro das faixas etárias preconizadas para cada grupo de risco. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu espero que esse vídeo ele possa, dependendo do interesse de cada um, ser colocado nas redes sociais, porque é de alto valor de informativo, né, estimula a curiosidade e principalmente dos homens, e faz com que a gente possa atacar de uma maneira ou de outra e
a Assembleia está fazendo o seu dever de casa, ajudando na prevenção, numa campanha tão importante como essa, que não poderia jamais passar em branco. Finalizando, senhor presidente, hoje é um dia importante, porque começa uma singela exposição aqui no Espaço Cultural Cruz de Souza, aqui no corredor, sobre algumas gravuras de uma orquídea muito famosa, chamada Lélia purpurata, que é motivo, inclusive, da Assembleia Legislativa oferecer a personalidades vamos dizer assim, uma pequena amostra de vidro dessa exuberante espécime da nossa flora. Essa Lélia purpurata, ela varia de quase branca até totalmente violácea, violeta, forte. São vários tipos e várias tonalidades. E isso faz com que desperte muita curiosidade e estudo. E essas personalidades que sabem bastante sobre essa situação da Lélia purpurata estarão aqui às 5 horas da tarde, hoje, depois dessa sessão aqui, para quem quiser, estiver disponível, ouvir um pouquinho e apreciar as belezas das gravuras que são feitas aí. Uma coisa bastante interessante e espero que seja útil de uma maneira ou de outra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Não havendo mais oradores inscritos, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.